Queridos, peço aos amados que abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Enquanto os amados estão procurando reforçar, relembrar nosso encontro dia 15 de fevereiro, 60 mais, os amados estão aí na classe dos 60 para cima, vão estar conosco aqui celebrando um momento de comunhão, um momento de partir o pão. Disseram que vai ter uma sopinha bem boa. Eu estou fora da sopa, mas disseram que a sopa aí é de lamber os beiços, né? Então, já ouvi Marco aí, opa! Marco gosta de uma sopa de repolho, né, Marco? Qualquer sopa. Foi sopa, ele bota para dentro. Então, dia 15 de fevereiro, nós estamos com essa ação. E no dia 9, não esqueçam, tá? Já é domingo que vem, dia 9, vamos estar montando um bazar solidário lá na Praça da Liberdade. Vão estar aí sendo divulgado nas redes sociais. Precisamos de todos, tanto homens quanto mulheres, passarem ajudando. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A gente vai, queridos, hoje. Espera aí que está muita euforia. Vamos acalmar os ânimos. Amém. Nós vamos continuar hoje a falar sobre motivação. No encontro passado, no domingo passado, nós falamos sobre 5 motivações, 5 motivos além do céu, porque falamos bem que a ideia de lermos a palavra, ela deveria ser motivada pelo nosso acesso ao céu. Mas se esse acesso nos for pouco, listamos 5 motivos para que nós estivéssemos lendo a Bíblia. Eu acredito que todo aquele que aqui estava ou que acompanhou através do equipamento de mídia, pôde colocar em prática durante a semana esses 5 motivos para ler a palavra. Pôde colocar em prática esses 5 motivos para estar meditando cada vez mais na palavra. Hoje, nós também vamos falar sobre motivação. Porém, a motivação, ela vai ser por algo diferente. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores privilégios que Deus concedeu a cada um de nós. Esse privilégio chama-se oração. A oração foi um dos privilégios que Deus concedeu a cada um dos seus filhos, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós veremos que esta ação, ela não é uma obrigação religiosa ou um ritual vazio, mas ela é um convite direto do Pai para um relacionamento vivo e poderoso.
Relacionamento vivo e poderoso que por vezes tem sido tão negligenciado. E por vezes, através dessa negligência, vivemos uma fé fraca, sem poder, sem autoridade do Espírito Santo, sem direção e sem paz. Uma vida sem oração é uma vida sem relacionamento com Deus. Quando afirmamos que Deus nos dá esse privilégio, os amados podem imaginar como assim privilégio? Amados, no Antigo Testamento, apenas uma pessoa poderia falar, levar, orar, transmitir o desejo do povo para Deus. Quem era essa pessoa? Quem? Os sacerdotes. Todos eram sacerdotes. Logo, só aqueles tinham acesso a falar diretamente com Deus. Aqueles levavam as demandas do povo para Deus. Através da morte de Cristo, o véu que existia no templo, que dividia o Santíssimo, ele foi rasgado. E nós hoje temos acesso a Deus. Como a palavra diz, o que ligamos aqui embaixo é ligado lá nos céus. Mas se não ligamos nada aqui embaixo, nada é ligado lá no céu. E por vezes nós não conseguimos entender, porque nos falta direção, porque nos falta paz. Mas talvez nesse momento você possa dizer: por que orar? Para que orar? Eu preciso agir, eu preciso ganhar tempo. E eu sempre afirmo que orar não é perder tempo. Orar é ganhar tempo, não resolvendo um problema que você iria ter por não orar. Eu quero de maneira muito grande comprar uma moto nova. Olha. E aí eu não oro, eu não espero, eu não pergunto a Deus se aquele é o momento, eu apenas vou. E aí compro a moto num dia, quando eu chego na escola que eu trabalho no outro dia, eu recebo uma triste notícia que a escola entrou em crise, abriu falência e fechou. Como é que paga a moto? Rodando de Uber, né? De dia e de noite, né, Amara? Pois é. Então, eu crio um problema para mim mesmo, porque eu não esperei, porque eu não orei, porque eu não perguntei a Deus se era aquilo mesmo. Estou desejando casar-me. Eu olho para a varoa e digo: é esta. Agora. E aí, eu abro um parênteses para contar uma história. O Diácono Amaro Júnior conhece bem essa história. Talvez Marcos e Orandi também já tenham ouvido da própria pessoa. Que um jovem, uma outrora, colocou no seu coração o desejo de se casar. E ele pega a moça mais bonita que tinha na igreja e ele diz: eu vou casar com esta moça. E os primeiros alertas que ele tem são dos seus pais, onde ele diz: rapaz, não casa com essa menina, tu tá muito novo, não é assim. Ele: eu vou casar. O segundo alerta foram dos pais da menina, onde disseram: meu filho, não case com ela não, não case não, porque o negócio aí é complicado. O terceiro alerta foi o alerta do pastor da igreja ao qual eles serviam. E aquele jovem então, ele disse: até se Deus não quiser, eu caso. Detalhe, ele casou. E hoje, eu creio que já fazem 25 anos que eles estão separados. E ela já tentou matar ele 3 vezes.
esse problema poderia ter sido evitado, sim ou não? É por isso que nós devemos orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, tem uma sentença, tem um imperativo. Pessoal da área de linguística, esse modo verbal é uma ordem, né, Lídia? É verdade? O texto ele diz: orai sem cessar. Orai, orai, ore. Estou mandando você orar. Aqui é uma ordem. O verbo está no imperativo. Orai sem cessar. Nesse momento, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nos conduzir até aqui. Obrigado por mais uma vez colocar em nossos corações a importância da oração. Oração que vai fazer com que nós venhamos a nos aproximar mais de Ti. Oração que vai fazer com que nós venhamos a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Obrigado, Pai, por trazer mais uma vez essa palavra oração ao meu coração, que preciso cada vez orar mais. E que se aqui algum amado também sente esta necessidade, ele possa estar abrindo o seu peito, quebrando os seus paradigmas e afirmando que preciso orar mais, preciso me relacionar mais com este Deus. Te agradeço, Pai. Te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos trabalhar 5 motivos. Não mais para ler a Bíblia, mas para orar. Por que orar? Amados, Jeremias capítulo 33, no verso 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por que orar? Queridos, porque a oração é a nossa conexão com Deus. Sem o Wi-Fi nós nos conectamos à internet. Se tivermos sem o 4G, nós não conseguimos nos conectar à internet. Sem o alimento físico, nós não conseguimos saciar a nossa ânsia, a nossa fome. Assim também como sem oração, eu não consigo me conectar com Deus. Mas talvez você esteja perguntando: pastor, mas o que é oração? Talvez para alguns essa resposta seja algo simples, porém difícil de se evidenciar na prática. Mas talvez para outros até a palavra seja difícil, pelo não entendimento do que de fato vem a ser oração. Queridos, oração é um diálogo. Oração é um bate-papo. Oração é aquele momento em que eu paro para conversar com Deus. Porque se eu apenas ler a palavra e não orar, isso será um monólogo, onde apenas Deus fala através da sua palavra e eu não transmito para Ele nada. A oração, ela é o seu momento de conversar com Deus. Deus, Ele fala conosco através da sua palavra e conversa conosco através das orações. Amados, por vezes nós conversamos tanto com diversas pessoas. Hoje aqui eu já falei com muita gente. Palavras por vezes pequenas, curtas, mas às vezes diálogos mais longos, mais inteiros. Já conversei de diversos assuntos hoje com alguns dos amados aqui. Mas qual tem sido o meu diálogo com Jesus? Qual tem sido o meu momento de conexão com Deus? Não de maneira pragmática e religiosa, mas sim em espírito e em verdade. Muitas vezes eu já vi pessoas afirmando em alguns estudos que eu estava, quando eu disse orar sem cessar, e a pessoa disse: pastor, como é que eu vou orar sem parar? Eu vou andar de olho fechado por todo lugar que eu for. Eu disse: meu irmão, não só se ora de olho fechado. Os olhos fechados, eles são por uma exclusiva situação, que é concentração.
Eu fecho meus olhos para não poder estar vendo algo que tire a minha atenção. E é por isso que eu fecho os meus olhos. Porque se eu ficar com o olho aberto, eu vou ficar vendo os irmãos aí orando, ou conversando, ou dormindo às vezes, né? Que me deixa muito triste, né? Isso me deixa muito triste. E às vezes nós assistimos um filme de 2 horas à meia-noite e não dormimos. E chegamos na igreja, passamos 5 minutos aqui e dormimos. Muito interessante isso. Então, para não ver isso, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Aí a gente fecha os olhos. Mas a ideia da oração é uma conversa. É um momento onde você para falar com Deus, para ter uma amizade com Deus, assim como Moisés teve. Capítulo 33, versículo 11 de Êxodo, nós vamos ver Moisés falando com o Senhor face a face. O texto diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Cristo, o nosso Deus, Ele deseja ser o nosso amigo. Quando nós gostamos de alguém, nós falamos constantemente com ele ou com ela. Eu me lembro, há um tempo atrás, existia para os lisos de plantão, e eu era um deles, ainda sou, mas graças a Deus hoje não tem isso mais. Era o famoso 3 segundos. Quem lembra dos 3 segundos aqui? Oh, é só lembra aí, né? Os mais antigos, né, Amaro? 3 segundos, você era liso e queria falar com alguém. Tu não lembra não, né, Lídia? É, né? E aí, tu estás aonde? Não podia falar não, tinha que esperar responder, era o câmbio. Aí a pessoa respondia: estou em tal lugar. Aí quando a pessoa não entendia, ferrou. Entendi não. Aí vai de novo. E nisso passava-se horas. Nesses 3 segundos, conversando. Quantas vezes nós não revemos amigos distantes, parentes, e que nós paramos e sentamos e conversamos e sorrimos e brincamos. E com Jesus, se o fôlego, faz um corte aí na edição do vídeo, uma hipótese, né, pessoal? Precisa dizer, o pastor está dizendo heresia. Se o fôlego de Cristo fosse a nossa oração, ele estava sufocado ou respirando bem? Não responda não. Não responda não, isso é você. Se o fôlego de Cristo fosse a nossa oração, ele estava sufocado ou respirando bem? A oração, queridos, é a nossa conexão com Deus. Por que orar? Porque a oração me conecta com Deus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de oração. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, ele diz: e levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Filho de Deus, ele se retirava para se conectar com o Pai através da oração, quiçá eu e você, réis mortais. Quando o texto ele afirma que Jesus se levantou muito cedo, ainda escuro, não está aqui dizendo que a oração que é feita, por exemplo, de madrugada, ela é melhor, porque a fila está menor. Isso não existe. A ideia aqui era que o contexto judaico, esses homens se levantavam muito cedo, já para fazer as suas missões diárias. E Jesus, ele queria ter um tempo de qualidade em oração, e só lhe restava essas horas, e assim ele fazia. Por isso que na Bíblia nós vamos encontrar: e Jesus retirou-se para orar. E Jesus retirou-se para orar. Amados, quer se conectar com Deus? Quer estar mais próximo de Deus? Ore mais. Faça da oração um hábito diário. Queridos, nós e o mundo precisamos cada dia mais nos conectar com Deus e cada vez mais buscar o amor dele para nossas vidas. Abrindo um parênteses para trabalhar algo atual com os amados, que é motivo para a oração. Vivemos aqui ontem
um princípio de uma guerra civil, onde homens se comportavam como animais, em uma barbaridade coletiva, ocorrendo ali no centro do Recife, naquelas regiões, por conta de um jogo de futebol. Pessoas sendo trucidadas por um ser igual a ele. Por quê? Porque falta oração sua. Porque falta oração minha. Porque falta do povo de Deus dobrar o seu joelho e orar e clamar pelos perdidos, clamar pelas pessoas que não conseguem enxergar o amor na vida de outros. Amados, quem fala isso não sou eu. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o que é que acontece? O amado acredita que essa iniquidade é lá fora ou é aqui dentro? É lá fora ou é aqui dentro? Está com medo, meu irmão? É lá fora ou é aqui dentro? É aqui dentro, porque lá fora já é iníquo. Lá fora é do maligno, é do cão. É aqui dentro. Quando a iniquidade prevalece dentro do coração dos crentes, que por vezes negligenciam a oração, a leitura da palavra, a prática do amor. É por isso que o mundo, ele esfria, porque ele não vê Jesus dentro de cada um de nós. É porque ele vê apenas um amanhã, talvez eu faço, hoje não dá, amanhã eu vejo. E ele olha para nós e diz: se esse que toma esse remédio todo dia não se cura, para que eu vou tomar? Amados, para que orar? Eu preciso orar para me conectar com Deus. Eu preciso orar para que através de mim o mundo enxergue o amor de Cristo. Eu preciso orar porque através de mim as pessoas vão ver mudança real. Eu preciso orar porque é através de mim que as pessoas vão conhecer a Bíblia. Eu preciso orar porque é através de mim que as pessoas vão ver o Espírito Santo. É através de você. Não é através de outro, porque é você que tem recebido a palavra de Deus, é você que tem recebido dia após dia a mensagem do Altíssimo no seu ouvido, fazendo comichão nas suas orelhas, como foi profetizado por Paulo ao Timóteo, quando ele disse que chegarão dias que não suportarão a palavra de Deus, que ficará dando coceira, cabra chato. Pois é, o dia chegou, e para que isso seja evitado, conecte-se com Deus. Tenha tempo de oração. Divida o tempo que você tem. Divida as muitas atividades que o nosso dia tem. Divida as muitas escolhas que o nosso momento vive. E vamos orar. Faça da oração um hábito diário. Primeiro, por que orar? Porque a oração nos conecta com Deus. Segundo, eu preciso orar para que eu possa ter paz em meio às dificuldades. Eu preciso orar para ter paz em meio às dificuldades. Eu não vou orar para não passar pelas dificuldades, porque pelas dificuldades todos nós passaremos, se você quiser ou se você não quiser. Mas você escolhe. E aí é um querer seu. Se você passa por essas dificuldades com Cristo ou sem Ele. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: não estejais inquietos por causa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quer ter paz em meio às dificuldades? Ore. Mas pastor, eu não estou conseguindo orar. Então chore. Ah, mas não estou conseguindo nem orar nem chorar. Então fique calado em espírito de oração. Mas tenha o seu momento com Deus. Não tem desculpa não, meu irmão. Para orarmos, o nosso espírito
quando estamos em, de fato, momento de oração, ele se conecta com o Espírito Santo de Deus. E às vezes não precisa sair palavras. E o Espírito, ele entende toda aquela angústia que estamos dentro do nosso coração. Quer ter paz em meio às dificuldades? Ore. A oração, queridos, ele troca a ansiedade por paz. Deus não prometeu a ninguém aqui a ausência de lutas. Mas ele prometeu paz em meio às dificuldades para aqueles que oram. A ninguém foi prometido a ausência de problemas, a não ser em alguns lugares que você possa ter ouvido. Mas Deus, ele nunca disse a você isso. Mas ele disse que estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso ele afirmou. Isso ele disse, que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não tema, porque ele está contigo. Ele disse que ainda que o choro dure uma noite, a alegria, o momento de felicidade, ele vem logo em seguida. Ele disse que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu e você devemos estar alegres no Senhor. Não pela dificuldade, mas por Ele estar comigo e com você em meio a todas elas. Então, quer ter paz em meio às dificuldades? Ore ao Senhor. Quer um exemplo de paz em meio aos problemas? Esse exemplo é retratado através da vida do apóstolo Paulo. Quando ele estava com seu brother, seu parceiro, seu best friend forever, chamado Silas. Em meio a perseguição, em meio à dor. Prisão é boa hoje? Sim ou não? Não. Imagine há cerca de 2000 anos atrás. Se não é boa hoje, se nós chegamos... Quem já entrou num presídio? É coisa boa? Se hoje não é bom, imagine há 12 mil anos atrás. Os amados sabem como Paulo e Silas estavam? O estado deles? Alguém sabe? Acorrentados. Mas os amados sabem como eram esse acorrentado? Como? No chão assim? Quase. Um no outro, né? Sabe como era esse acorrentado? 2 madeiras, onde você colocava as 2 mãos, e 2 madeiras onde você colocava os 2 pés. E eles fechavam como um cadeado, e ainda assim acorrentavam as mãos dele. Ou seja, era sentado, com as pernas estendidas e com as mãos para frente. Em um colchão. Tente fazer isso. E veja se é legal. Tente ficar com as mãos esticadas assim. E com as pernas estendidas. Num colchão. Se é ruim nessas condições, imagine nas condições desses homens, onde ali eles tinham todos os motivos possíveis e imagináveis para se irar, se arretar, que nem de um matuto, chutar o pau da barraca. Mas não. Em meio à perseguição e à dor, Paulo e Silas escolhem orar, ao invés de murmurar. E Deus os libertou poderosamente daquela situação ao qual eles se encontravam. Atos no capítulo 16, no versículo 25, diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Meu irmão, eu fico imaginando aqueles homens orando neste momento. Meia-noite, onde o sono não vinha, onde as feridas doíam, onde tudo estava machucando, onde o ego estava ferido. Paulo, um grande cidadão, com várias nacionalidades, um homem poliglota, um homem que andava por todos os lugares, passando uma humilhação física, moral, emocional. Mas ele não olha para isso. Ele apenas ora. Ele apenas clama a Deus. Ele apenas se conecta com Deus.
E o texto ele continua dizendo que ele orava, cantava hinos a Deus e todos os presos escutavam. E no outro versículo afirma que houve um terremoto e todas as cadeias foram abertas, as correntes se quebraram. Queridos, quando a ansiedade bater, ore a Deus. Quando a ansiedade, quando a angústia, quando o medo, quando a aflição bater, ore a Deus, porque Ele trará paz ao seu coração. Não estou com isso dizendo que o amado não procure os meios médicos legais para tratar doenças da área emocional, mas eu estou dizendo que dentro desses meios legais existe um Deus que opera em tudo e em todos, e Ele não pode ser negligenciado de maneira nenhuma, porque a sabedoria dada aos médicos e aos psicólogos e aos terapeutas foi dada por Deus. Não tire Deus desta equação, busque a Deus, transfira essa ansiedade para Ele e confie cada vez mais que Ele vai trazer paz em meio às dificuldades. Terceiro motivo está lá em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16. Por que orar? Para que orar? Queridos, nós oramos porque através da oração o poder de Deus ele é manifestado. Tiago, ele diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Queridos, talvez para alguns não, mas tem alguns que já me conhecem há um tempo. Eu sou uma pessoa cética. O que é uma pessoa cética? É uma pessoa que acredita nas coisas que de fato são. É uma pessoa que não é levada por achismos e porque isso aconteceu, porque eu me arrepiei e não. Eu acredito no que está na palavra de Deus. E assim os amados também sabem que eu não sou de estar dando muito exemplo, mas esse eu queria transmitir para os amados, porque fala da oração e fala de um momento muito bacana. Ela está aqui, ela pode me ajudar também com isso. E já trouxesse mais para vender, foi? Cuidado que os gambistas levam pau no templo, vice vai. Estávamos em casa e esse garotinho, ele estava com uma dor de garganta muito grande. Muito grande. E ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. E eu, conversando com ele, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos orar? Vamos orar, e aí a gente vai orar e Jesus vai curar, né? Na minha cabeça estava se passando isso. Estava não, meu irmão. Estava não. Eu disse ali porque ele ia ficar mais quietinho. E aí quando eu comecei a orar, e eu comecei a entrar na oração, e eu disse uma coisa a Deus, eu disse, Deus, está vendo esse menininho aí? Está com a dor de garganta? Está aí passando essa dificuldade? Mostra o teu poder para ele ter uma experiência contigo. Tira essa dor da garganta dele. E aí quando eu terminei de orar, Caleb, ele estava urrando de chorar. Foi, William? Ele chorava. E eu disse, meu Deus, essa dor deve estar muito grande. Eu disse, meu filho, o que foi? E ele não conseguia falar, ele só chorava. Eu disse, para de chorar, benção. Me diz o que é que está acontecendo. Ele disse, a minha dor de garganta parou. Meus irmãos, talvez quem esteja assistindo e não me conhece, acredita que isso é conversa de pregador. Mas aquele que me conhece, sabe que eu não sou disso. Eu creio no poder de Deus, meu irmão. Eu creio na ação do Espírito Santo. Mas como eu disse anteriormente, eu creio na medicina. Eu creio no que os remédios podem fazer. Eu sei que eu vou dar um paracetamol a ele e Deus vai agir em meio àquilo e vai curar-se. Mas naquele momento, a dor passou. E ele saiu correndo para contar para a mãe dele. E eu achei aquilo muito fascinante.
porque não mostrou o poder de Deus para ele, mostrou o poder de Deus para mim. Então, queridos, através da oração, nós vemos o poder de Deus se manifestando. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de crer que o poder de Deus se revela através do Espírito Santo dele. Grandes milagres acontecem na Bíblia porque alguém decidiu orar. Elias, ele ora a Deus que desça fogo dos céus. E o fogo desceu. 1 Reis capítulo 18, nós vamos ver a partir do versículo 36, Elias orando, clamando a Deus, e o fogo desce. O profeta Elias, ele enfrentou os profetas de Baal, e através da oração, ele demonstrou o poder do Deus vivo. E agora fica a pergunta: Elias enfrentou os profetas de Baal, e o que eu e você temos enfrentado? O que eu e você temos passado? Quais são as batalhas, as guerras, as broncas, as dificuldades que nós temos vivenciado? Cada um aqui tem o seu dilema, querido. Apresente esse problema a Deus. Apresente este problema ao seu Deus. Diga a esse problema que você tem um Deus. Que você tem um Deus grande, forte e poderoso. Através da oração, o poder de Deus traz vida onde não existe. João, no capítulo 11, no versículo 41, nós vamos ver Jesus orando para que Lázaro viesse a ressuscitar. Antes de chamar Lázaro para fora, Jesus ora ao Pai. Se você quer o poder de Deus na sua vida, não pare de orar. Não desista de orar. Invista tempo na oração. Dedique-se à oração. Tenha tempo de qualidade aos pés do Senhor. Porque na hora certa, Ele vai se inclinar e vai ouvir o seu clamor. O quarto motivo para que eu e você venhamos a estar orando está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, onde ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por que orar? Porque quando oramos, nós podemos nos livrar das tentações do inimigo. Quando oramos, nós podemos nos livrar das armadilhas, por vezes minuciosas, que Satanás coloca nas nossas vidas. Quando oramos, nós vencemos por vezes algo que tem feito como é que eu posso dizer, queridos? Feito um mal terrível dentro das igrejas, que é algo chamado desânimo. O desânimo, quando ele bate a sua porta, ele não bate de maneira assim, ó. Não, ele vai devagarzinho. Ele começa a colocar uma dificuldade, ele começa a ver um defeito onde outrora não se via. Agora a parede não está mais cinza quanto era antigamente. Agora o som já não é tão bom quanto era antigamente. Agora o ventilador já não sopra tanto quanto era antigamente. E o desânimo vem aumentando. E eu vou colocando mais lenha na fogueira. E eu vou colocando mais lenha na fogueira. E daqui a pouco eu digo: rapaz, eu vou ficar assistindo de casa, que é melhor. E daqui a pouco nem de casa você assiste, porque você bota a live e vai fazer as tarefas de casa. Você bota a live e vai conversar com quem está do seu lado. Amados, precisamos orar para que venhamos a resistir às tentações. Queridos, quando não oramos, damos munição para sermos subjugados, afligidos, atormentados pelo pecado. Ao pararmos de orar, ficamos fracos espiritualmente e mais vulneráveis ao pecado. Muitas vezes, quando nós estamos orando, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos buscando a presença de Deus, nós conseguimos identificar situações que, quando a gente bate o olho, a gente não, essa daí eu não caio não. Eu posso cair até em outra, mas nessa daí eu não caio não.
Como a minha amiga GL diz, a gente bota as lentes. Bota a lente certa e a gente consegue identificar. Nós ficamos por vezes, eu fico por vezes abismado com a negativa de um homem de Deus que estava passando por uma condição difícil. E ele tem uma oportunidade de ouro. Quem é essa pessoa? É o meu amigo José. Meu amigo José é contratado para trabalhar numa casa grande. É contratado para trabalhar numa casa bem bacana. O rei disse que ele não mandava mais do que ele e nem podia pegar a mulher dele. Mas o resto, ele podia fazer tudo. E José, ele se depara numa situação difícil. É quando ele vê a mulher do faraó, a mulher do governador, a mulher daquele rei se entregando para ele. Eu fico imaginando o quão feia era essa mulher. Ela era feia, não era não? Horrível, né, Tião? Provavelmente era uma mulher linda. Linda de morrer. Morrer mesmo, se José pegasse ia morrer. Mas queridos, por que José resistiu àquele pecado? Porque José era um homem de oração. Porque José era um homem de oração e ele identificou que aquilo ali não procedia de Deus. Quantas e quantas tentações não sobrevêm sobre a minha vida e sobre a sua vida? Uma tentação de ter mais daquilo que Deus colocou para a minha vida. Uma tentação de um relacionamento extraconjugal. Uma tentação em devotar mais tempo a outras coisas e não a Deus. Todos os dias nós somos tentados. Mas assim como José, nós podemos resistir. Lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 8, José lhe diz: como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Amados, por que orar? Porque a oração vai fazer com que eu e você fuja das tentações. Sabe por que Pedro caiu? Porque Pedro não orou. É interessante a narrativa, porque antes de Judas entregar Jesus, Jesus convida Pedro, Tiago e João. O barquinho não foi não, o barquinho ficou lá fora. Então ele chama Pedro, Tiago e João. Para quê? Para orar. Porém, dentro daquele momento, Jesus ele afirma que o Espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus no capítulo 26 e no versículo 41. Aqui eu abro um parênteses para que os amados possam entender algo. Todo texto que você lê na Bíblia, ele tem um contexto. Ele tem um contexto imediato, que é algo que está ali junto ao texto, que você pode ler antes ou você pode ler depois. E existe um contexto remoto, que é um conjunto de elementos que não estão naquele texto, mas que fazem parte daquele cotidiano. No contexto imediato, Jesus ele estava falando de si mesmo, pois ele sabia o que ele iria passar. O seu espírito ele estava bem, mas a sua humanidade, a sua carne, fazia com que ele suasse gotas de sangue. A sua humanidade fazia com que ele tremesse. A sua humanidade fazia com que ele sentisse calafrios, porque ele sabia do que ia passar. Então, o contexto imediato deste versículo aponta para Cristo, onde ele afirmava que o espírito dele estava pronto, mas a carne era fraca. Porém, o contexto remoto, nós vemos Pedro. Pedro, ele não vigiou. Pedro, ele não orou. Pedro, ele não fez aquilo que Jesus pediu para que ele fizesse. E isso faz com que ele fique fraco. E no meio da tentação, ele nega Jesus. Quantas vezes eu e você não tem negado Jesus? Porque não oramos,
Porque não lemos a palavra. Quantas vezes eu e você não escolhemos qualquer outra coisa menos a Deus? Quantas vezes eu e você não optamos por qualquer outra situação menos seguir aquilo que Jesus pediu para mim e para você? E ele não pediu a Pedro apenas uma vez. Ele chegou e disse: fica aqui que eu vou ali. Fica aqui orando. E quando ele volta, eles estavam... Ele acorda: menino, acorda, presta atenção. Mais um domingo, mais um culto que eu falo com você, mais uma vez que eu lhe chamo a atenção. Fica aí, se liga. E ele sai, passa uma semana, e quando ele volta, está todo mundo orando. Não é assim? Está todo mundo dormindo. E aí chega um momento que ele diz: agora não precisa orar mais não, vamos para o BO. E aí no BO, meu irmão, ou tu aprende ou tu não aprende. Na hora que a bronca chega, ou o cara aprende na tora, ou ele vai passar pela situação da maneira que der. Pedro, ele cai na tentação. Mas eu e você, hoje, temos esta opção de clamar a Deus, de buscar o Senhor, enquanto podemos achá-lo. A oração, ela não vai evitar a tentação. Isso é importante. A oração, ela não vai evitar a tentação, mas lhe dará força. Para quê? Para suportar ela. A Bíblia diz que precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diz para a gente brigar, diz para resistir. Resistir ao diabo. Ore. Busque a Deus, resista a essas tentações, porque elas vão passar, em nome de Jesus. E a quinta motivação, por que orar, para que orar, está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Nós oramos, queridos, porque a oração, ela transforma o impossível em possível. A oração, ela transforma o impossível impossível. Marcos, no capítulo 11, versículo 24, ele diz: por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis. Tudo o que pedires em oração, crede que recebereis. Amados, a oração, ela transforma morte em vida. Nós conseguimos ver isso na vida do rei Ezequias. Capítulo 38 de Isaías, no versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver que Deus acrescenta quantos anos? 15 anos. Olha, ganhou um 7 belo. GL. Misericórdia, junta com Raquel. E Raquel vive me cobrando 7. Ela ali, não está nem vendo. Ela vive me cobrando 7 belo que eu estou devendo a ela. Tem que pagar. Roberto vai pagar para mim, né, Roberto? Aleluia. Nós vamos ver na vida do rei Ezequias a morte se transformando em vida. O rei Ezequias recebe um decreto: põe a tua casa em quê? Em ordem. Por quê? Porque tu vai morrer. Põe tua casa em ordem, meu irmão, porque tu vai morrer. E o rei Ezequias, naquele momento, ele se prostra aos pés do Senhor e ora, e clama, e pede a Deus. E Deus acrescenta mais 15 anos de vida. Amados, Deus, ele pode reverter situações impossíveis quando clamamos a Ele. O que parece para você impossível hoje? Será que a conversão dos seus filhos? A conversão do seu cônjuge? Será que a restauração do seu matrimônio? Será que a restauração da sua saúde? Será que é uma porta de emprego que não se abre ou teima em não se abrir? Será algum parente nas drogas? Será que é a falta de saúde emocional? Será que é preencher o vazio que tem dentro da sua vida? O que é que parece impossível para você? Será que talvez parece impossível para você voltar ao primeiro amor? Ter o desejo de servir e adorar a Deus com aqueles que o Senhor escolheu para estar ao seu lado? Será que é impossível para você isso? Voltar a sentir sede por Deus, voltar a vibrar com Deus, voltar a estar íntimo
com aqueles ao qual Deus escolheu para estar do seu lado? Será que isso parece impossível para você? Coloque diante de Deus em oração. Coloque diante de Deus todas essas situações. E creia que Ele irá falar ao teu coração. Creia que da forma dEle, do jeito dEle, na hora dEle, Ele vai estar atendendo o seu pedido. Creia nisso. Amados, hoje nós aprendemos que devemos orar. Aprendemos a importância de orar. Aprendemos por que orar. Orar para me conectar com Deus. Orar para ter paz em meio às dificuldades. Orar para liberar o poder de Deus na nossa vida. Orar para nos proteger das tentações. Orar para transformar o impossível em possível. E agora? Agora só depende de você. Agora só depende da minha pessoa escolher orar ou não. Escolher me conectar ou não. E esta é uma escolha sua. Não é uma escolha de quem está à sua direita, à sua esquerda, na frente, atrás, ou quem já passou pela sua vida, ou por quem vai entrar nela. A escolha é sua. Será que vamos viver de fato intensamente esta vida de oração? Queridos, que assim como passamos tempo e tempo com nossos amigos, sorrindo, conversando, brincando, nós venhamos a estar orando e dialogando com Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno de todas essas coisas. Se nós fazemos isso com pessoas falíveis como nós, por que não fazer com o nosso Senhor e Salvador Jesus? Com aquele que vimos através do memorial da ceia do Senhor, que entregou a sua vida por cada um de nós. Ele é digno, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus que morreu por nós e ressuscitou. Ele merece. Merece ou não? Sim ou não? Sim. Ele merece que eu e você estejamos nos dedicando a orar mais. Amados, estejamos afirmando em nossos corações: Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, um sacrifício de amor por cada um de nós. Um sacrifício que nos comprou, que nos resgatou, que nos restaurou e fez com que nós viéssemos a nos religar com Deus. E possamos nesse momento pedir perdão. Perdão a Deus, perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, por não dar a Ele a atenção devida. Pedir perdão a Ele por não conversar diariamente com Ele, como eu converso diariamente com meu amigo, com o meu cônjuge, com aquele que está próximo a mim. Peça perdão, meu irmão, onde você está, porque aquele que pede perdão e deixa, alcança o quê? O quê? A misericórdia. Então nesse momento, reconheça Deus sobre a sua vida. Afirme a Ele que daqui para frente estaremos nos dedicando a orar por Ele e por aqueles que Ele coloca na nossa vida. Glórias a Deus. É esse Jesus digno, é esse Senhor que ressuscitou, ao qual elevamos a nossa mão, e Ele deseja ouvir a nossa voz através da oração, e Ele deseja se conectar conosco através do tempo que eu e você dedicaremos a Ele. Não se esqueça, não se esqueça que hoje Cristo lhe convidou para um momento íntimo e pessoal com Ele, através da oração. Possamos reter esta palavra em nossos corações. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, que o Senhor escolheu a dedo
para estarem aqui hoje ouvindo a tua voz, através dos louvores, através das leituras, através do teu memorial e através da tua palavra, Pai. E possamos colocar esses motivos no nosso coração e orar e orar cada vez mais. Que nós possamos ter uma vida de oração e não apenas um momento de um ritual com o Senhor, Pai. E que essa oração ela venha a nos conectar com o Senhor. Ela venha a transformar o impossível no possível. Ela venha a nos trazer paz em meio às dificuldades. Ela possa, Pai, reacender a chama dentro do nosso peito. Que possamos voltar, Pai, ao primeiro amor. Aquele momento em que tudo em Ti nos trazia alegria. Onde o nosso olhar era apenas para o Senhor. Oh Pai, que através da oração o Teu poder seja revelado nas nossas vidas. Que em cada coração esteja sendo cravada e gravada estas palavras. E que ao sair por aquela porta, nós venhamos a praticar tudo aquilo que vimos e tudo aquilo que ouvimos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus, que tudo isso seja sendo derramado de maneira abundante sobre a vida de cada um dos teus filhos, tanto os que estão aqui quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que o teu santo povo possa dizer amém. Amém. Sente-se, faça a sua oração em nome de Jesus. Tenha uma semana de paz na presença do Senhor.